Oi, gente, boa tarde. Pastor Júnior mais uma vez. Hoje é dia 12 de outubro de 2020. É uma segunda-feira bastante calorosa, céu aberto, temperatura alta, um dia bem gostoso e é também o dia das crianças. Na verdade, desde ontem, né, a gente já vem comentando algumas coisas. Meu sermão da manhã de ontem foi com referência às crianças, um sermão para os adultos, obviamente, mas com referência nas crianças. Agora a gente vai falar mais um pouquinho disso. Então, feliz dia das crianças para todos nós, incluindo aí os adultos, os mais velhos, porque de alguma maneira nós também celebramos esse dia. Se não somos mais crianças, né, na idade, devemos ser aí na alma, né, no espírito. Os mais velhos também, boa parte já tiveram aí os seus filhos, têm crianças em casa, então devem também celebrar esse dia. E a gente também lembra, né, do nosso passado, da nossa infância, dos dias em que vivemos, né? Uns tiveram aí muitas dificuldades, outros nem tanto, alguns tiveram mais a presença dos pais, outros nem tanto, mas todos nós de alguma maneira fomos crianças, então temos motivos aí de sobra para celebrar no dia de hoje. Vou avisar mais de uma vez, então, durante o Pão das Três de hoje, que a gente vai ter às 18 horas, já está sendo aí compartilhado aí nas redes sociais. Eu já vi no Facebook da igreja, eu já vi em alguns grupos também de WhatsApp da nossa igreja, e é bom avisar aqui no Pão das Três. Às 18 horas, então, já está programadinho. A gente vai ter, então, um culto com as crianças, tá? Pelo YouTube, tá? É o YouTube da própria igreja, no canal da própria igreja, e eu vi que já está lá, aguardando lá como estreia também. Então, não vamos perder aí essa oportunidade de celebrar ao Senhor com as crianças, numa linguagem voltada para as crianças, mas que nós adultos também podemos aprender muitas coisas, tá bom? Não se esqueça, então, hoje às 18 horas. E vamos orar. Depois de orarmos, eu quero cantar com vocês o hino 73 do Cantor Cristão, um hino que eu gosto bastante, que é um grande amigo, né, do nosso grande amigo que é Jesus, né, que está sempre conosco, que nos ajuda, que nos abençoa, que perdoou os nossos pecados e perdoa os nossos pecados e que virá para nos buscar. É interessante porque é uma mensagem bastante completa, né? Ela fala do que ele fez para nós no passado, do que ele tem feito hoje e nos ajuda também a pensar no futuro, na nossa relação bem completa com Jesus, né? Desde o dia em que o aceitamos e o conhecemos, o que ele tem feito por nossas vidas hoje, a maneira como ele tem nos guiado hoje e pensando também no nosso futuro, tá bom? Vamos orar então. Pai, muito obrigado, ó Deus, por mais um Pão das Três. Obrigado porque hoje, ó Deus, dia 12 de outubro, é um dia em que fazemos, ó Deus, uma menção especial às nossas crianças, que são importantes, ó Deus, para a nossa vida, para a nossa igreja, porque também fomos crianças, ó Deus, um dia, e porque a Tua palavra, ó Deus, nos traz tantas orientações, a maneira em que devemos cuidar das nossas crianças e a maneira como devemos olhar também para as nossas crianças. Continue nos guardando, continua nos abençoando, continua, ó Deus, fazendo, ó Deus, a Tua vontade nas nossas vidas. É a nossa oração no nome de Jesus. Amém. Amém? Olá, o hino 73, vamos tocar ele aqui. Eu tenho esse coisa aqui, tá em Fá, né? Acho que não dá para cantar nesse tom aqui não. A gente vai cantar em Ré bemol, tá? Meu violão tá afinado meio tom abaixo. Eu acho que é um tom que eu consigo cantar. Vamos lá. Achei um grande amigo, Jesus o Salvador, que com amor me guarda cada dia. Fiel é seu cuidado, constante o seu amor, e sem limite a sua simpatia.
chegando, a Bíblia nos diz, em que Jesus ao mundo voltará. Oh, que momento alegre, que dia tão feliz, o dia em que voltar aqui será. Então com ele sempre nos céus eu ficarei, já livre do pecado, mágoa e dor. O seu amado rosto na glória lhe verei, e gozarei das bênçãos do Senhor. Jesus é meu amigo, meu guia, meu Senhor, meu protetor, sem outra averiguar. Por mim sofreu a morte, por mim um pecador, e agora vivo guarda-me do mal. E agora vivo guarda-me do mal. E agora vivo guarda-me do mal. Tem muita letrinha aqui, aí confunde a gente. É isso aí, o hino 73 do Cantor Cristão, um grande amigo, né? Um hino muito bonito aí que fala do que Jesus fez por nós, está fazendo e fará por nós, e aí projetando também o nosso encontro com Jesus nos ares. Tá pronto aí já com a tua Bíblia? Eu sei que alguns acompanham através da Bíblia, né? Então abre aí, Mateus capítulo 19, os versículos de 13 a 15. Tá? Mateus 19, de 13 a 15. Vamos falar um pouco sobre as crianças, né? Lembrar um pouquinho das nossas crianças aí e de uma passagem bastante conhecida dos irmãos, né? Bastante conhecida, que os discípulos ali estavam praticamente enxotando ali, impedindo as crianças de chegarem perto de Jesus e acabaram tomando uma bronquinha de Jesus lá, falaram, não façam isso não, isso aí está errado. E a gente vai ler esse texto e pensar na vida aí das nossas crianças, pensar também na questão da pregação do Evangelho para elas, na importância delas e do cuidado também que a gente tem que ter com as nossas crianças, tá? Pensando aí nos nossos filhos, as crianças da nossa igreja e pensando também nas crianças que nós como crentes temos aí a responsabilidade de evangelizar. Vamos orar? Pai, queremos te agradecer, ó Pai, nessa tarde, pela vida, ó Pai, de todas as crianças, ó Deus, que fazem parte da nossa igreja, das crianças, ó Pai, que fazem parte das nossas famílias, das crianças que, ó Pai, o Senhor nos tem dado, ó Deus, a responsabilidade de pregar, de evangelizar, de cuidar, e agradecemos ao Senhor por essa grande bênção e essa grande responsabilidade, mas oramos também para que o Senhor nos instrua, para que o Senhor dirija, ó Deus, a nossa forma de cuidar e de olhar, ó Deus, para a vida de cada uma delas, ó Pai, porque as crianças, ó Pai, são alvo, ó Pai, de Satanás, são alvo, ó Pai, de uma indústria destruidora, são alvo, Pai, das maldades, ó Deus, humanas, dos problemas, dos reveses familiares que acontecem, e elas, ó Pai, muitas vezes não têm proteção, muitas vezes nem mesmo compreendem, ó Pai, o que acontece ao seu redor. Por isso pedimos ao Senhor que proteja e guarde, ó Deus, as nossas crianças e nos use também como instrumentos do Senhor para abençoá-las, para ensiná-las, ó Deus, para guardá-las e para protegê-las. Muito obrigado, nós oramos e te agradecemos por tudo no nome de Jesus. Amém. Vamos lá, Mateus capítulo 19, os versículos de 13 a 15. Aí diz assim na ARC: Trouxeram-lhe então algumas crianças, para que lhes impusesse as mãos e orasse, mas os discípulos os repreendiam. Jesus, porém, disse: Deixai os pequeninos e não vos estorveis de vir a mim, porque dos tais é o reino dos céus. E tendo-lhes imposto as mãos, partiu dali. É um texto que não é um texto muito difícil de entender, né, do que está acontecendo, apesar de ser um texto que começa triste, né? Termina de uma forma alegre, mas começa triste. Trouxeram-lhe então algumas crianças. Aqui é muito provável que fossem os pais, que fossem pessoas adultas, né? Então é até interessante a gente observar isso, porque há pessoas ali realmente interessadas em que as crianças
tivessem um contato com Jesus. É muito interessante que alguém tivesse observado isso, né? Essa necessidade, essa possibilidade, e até imaginado que Jesus seria receptivo às crianças, como ele realmente foi. E tinham a intenção de que impusesse as mãos e orasse, ou seja, que abençoasse a vida daquelas crianças, né? A gente sabe que a imposição de mãos ela é feita por alguém que tem mais autoridade ou que está revestido de alguma autoridade. No caso de Jesus, é a autoridade em pessoa, né? A autoridade divina. E eles queriam, põe a mão sobre a cabecinha delas, ore por elas, abençoe a vida dessas crianças, não é? Então eram pessoas, e isso é interessante, o texto está dando a entender isso, preocupada com o bem-estar, com a saúde física, espiritual dessas crianças, e fizeram a coisa mais maravilhosa do mundo, tentaram levaram, né, de fato, essas crianças até Jesus, e Jesus queria abençoá-las. Aí vem o finalzinho do versículo 13, essa parte triste. Mas os discípulos os repreendiam, não queriam que deixassem. Então, eles mostraram ali no primeiro momento um desprezo pelas crianças, mostraram ali que talvez as crianças, na visão deles, não fossem importantes, ou até que Jesus estivesse muito ocupado para perder tempo com criança. Eu acho que dá para imaginar todas essas possibilidades no coração dos discípulos naquele momento. Jesus, porém, disse, e aí falou isso aí para os discípulos dele, não para aqueles adultos, é focado nos discípulos e nos apóstolos, a gente pode imaginar. Deixai os pequeninos e não os estorveis ou não os impeçais. Essa versão da RC é até mais forte, né? Criar dificuldade, quase dando a entender assim, não empurrem elas para longe de mim, não as distanciem de mim, né? Porque dos tais é o reino dos céus. Aqui é interessante essa observação de Jesus para os discípulos, porque já existia entre eles aquela disputa entre qual deles seria o maior no reino dos céus. Então, Jesus já mostra para eles assim, o reino dos céus é delas, não é? Então, não sei se bateu lá na mente de um deles, lá no coração, falou, opa, a gente disputando a respeito disso, agora estamos descobrindo a quem pertence aí o reino dos céus, essas crianças, são elas que vão estar lá. E aí Jesus dá sequência, os discípulos obviamente tiram ali os impedimentos, as crianças se aproximam de Jesus, e diz o texto que Jesus impõe a mão sobre aquelas crianças, ora pela vida delas, e elas partiram dali, tá? É muito interessante algumas coisas que a gente precisa observar, né? Mateus registrou essa passagem, Marcos, que é praticamente um amanuense de Pedro, então Pedro contou essa história para Marcos redigir a história, e Lucas também. Lucas não foi um discípulo direto de Jesus, como os apóstolos foram, mas ele ouviu essas histórias provavelmente da boca dos apóstolos e pessoas que estavam ali presentes. Então, a primeira coisa que eu acho interessante é que os evangelistas, apesar de terem uma história que é vergonhosa para eles, eles registraram essa história. Pensa bem, Mateus estava lá na hora, muito provavelmente ele foi um dos que colocou esse empecilho. Pedro estava lá na hora e colocou esse empecilho, mas pediu para Marcos registrar a história. As pessoas que estavam lá, que Lucas teve contato, também contaram a história. Uma história ruim, vergonhosa, né? Quem é que gosta de contar as histórias das coisas que faz de errado, né? A gente gosta de contar as histórias dos nossos sucessos, né? Do que deu certo, né? Muitas vezes a gente, como pastor, a gente tem até um cuidado muito grande de nem contar muitas histórias, né, a nosso respeito, porque a gente não quer se exaltar e também não quer ficar ensinando as pessoas a fazerem as coisas erradas. Mas essa história ela está registrada, mostrando que eles erraram. Olha só a bobagem que a gente fez aquele dia. As pessoas trouxeram crianças para Jesus orar por elas e a gente quis impedir. A gente não quis deixar. E aí deixaram essa história bastante registrada, essa história triste aqui e vergonhosa. Então, é engraçado porque é um texto da Bíblia onde Jesus está ensinando que a gente não deve impedir Jesus, e os apóstolos aqui, os discípulos de Jesus, nesse momento, estão dando um exemplo do que não se deve fazer, de coisas erradas e que a gente deve evitar. Então, a gente não pode pensar apenas assim na presença das crianças no culto, mas principalmente de não criar dificuldades para que elas possam conhecer Jesus, colocando problemas e colocando obstáculos. Então,
quando a gente fala disso, olha que interessante. A gente tem que ensinar as crianças a amar a igreja, a amar a palavra de Deus, a amar a oração, a amar a comunhão com a igreja, com outras crianças cristãs, mas é determinante, né? É muito importante a nossa postura como adultos, como exemplo disso, não é? Porque as crianças, elas captam muito bem esse exemplo e esse modelo que a gente dá. Então, você já viu histórias assim? Eu já vi muita gente assim, e vejo até hoje. Eles fazem questão que os seus filhos recebam uma educação cristã. Há pessoas, eu não sei se isso acontece na vila, eu não tive a oportunidade de observar isso, mas em outras igrejas pelas quais eu já passei eu vi isso. Aquele pai e aquela mãe que leva a criança para a igreja, deixa lá na porta da igreja, eles fazem um gosto tremendo que a criança participe da escola bíblica, participe das atividades da igreja. Ele vai lá pegar a criança na porta depois que encerra o trabalho e volta. Aí você fala assim, esse pai ele não está criando um estorvo, uma dificuldade para a criança se aproximar de Jesus. Eu concordo com você, mas concordo em parte. Ele está deixando de fazer a principal função, o principal papel, de que é aquela pessoa que realmente está próxima, e que Deus colocou como exemplo e como modelo para ela do que é servir Jesus, e ele não está fazendo aquilo. Então, talvez a gente tenha que se colocar no lugar dos apóstolos, não como aquele que impedem, mas olhar para o nosso exemplo e ver se o nosso exemplo, ele muitas vezes não está indo contra aquilo que a gente fala. Ou seja, a gente tentando ensinar princípios cristãos para as nossas crianças, ao mesmo tempo em que a gente não segue. Querendo ensiná-las a amar a igreja quando a gente mesmo não ama a igreja. Falando para elas que elas devem aprender a ter companhias cristãs e andar com cristãos e amar a presença de cristãos, quando nós mesmos não fazemos isso. Então, isso é uma coisa bastante importante para a gente pensar. Ou seja, elas vão ver na gente esse amor, essa dedicação, essa inclusão nossa no reino de Deus, e aí a gente pode pensar na nossa relação com a igreja também. E elas, eu vou dizer que naturalmente, eu nem sei se a palavra naturalmente é mais adequada, mas vamos deixar naturalmente. Elas vão também seguir o nosso exemplo. Fica pensando que Jesus naquele dia não tivesse observado essa situação dos apóstolos e essa situação tivesse sido mantida. Como é que aquelas crianças iam embora? Elas teriam embora pensando assim, ele não nos quer receber. Elas não iam pensar que foram os discípulos que não deixaram. Elas não iam fazer essa matemática, tá? Então isso é muito importante. O pessoal, às vezes, da psicologia, da psicanálise, eles fazem uma crítica, e eu acho que é uma crítica que não faz muito sentido. Eles deviam entender que o que eles acham que é defeito, na verdade, é uma virtude muito grande da religião. Dizem que muitas vezes as crianças, elas têm uma visão de Deus que é muito parecida com a visão que elas têm dos pais. E principalmente do pai. Se o pai for muito carrasco, tem uma tendência de olhar para Deus como um carrasco. Se o pai for muito permissivo, olhar para Deus como um Deus muito permissivo. É lógico que isso pode ser corrigido, né, pelo Espírito Santo, pelo estudo da palavra, com a maturidade. Cada um tem a responsabilidade de buscar conhecer a Deus como ele realmente é e não pode ficar se escondendo atrás da maneira como foi criado para justificar o desconhecimento e as próprias mazelas. Isso eu não aceito, tá? Isso é uma coisa que eu não ensino. O nosso passado, a maneira como a gente foi criado, tem uma influência muito grande, mas a maturidade, o crescimento, o aprofundamento espiritual vai corrigir, vai trabalhar essas coisas na nossa vida para nos melhorar. Então, não estou usando isso como desculpa, mas serve sim como um primeiro padrão, serve como um modelo. Então, a gente não pode fugir dessa responsabilidade. Porque quem ensina para as crianças e quem ensina para os nossos filhos quem é Deus, quem é Jesus, somos nós. Então elas veem em nós o padrão e elas recebem de nós também os princípios que as levam a essa compreensão. Então é interessante os discípulos terem registrado essa história para deixar para a gente, tá? Bom, aí Jesus diz assim, não as estorveis de vir a mim. E mostra uma coisa muito interessante. O texto aqui não está dizendo que as crianças queriam se aproximar de Jesus. Está muito mais evidente que adultos
queriam levar essas crianças até Jesus. Mas a gente não tem fundamento para dizer o contrário. Eu acho até que a gente tem fundamento para pensar exatamente que essas crianças, sabendo quem era Jesus, porque elas sabiam, elas também tinham no seu coração esse desejo de ir para Jesus. E quando a gente lê texto como o texto que eu li no culto de ontem à noite, não é? Aliás, de ontem de manhã, não o de Hebreus, mas a referência que eu fiz a Mateus, mostra que as crianças elas têm uma inclinação para Jesus, elas têm uma inclinação para Deus. Significa que elas não são pecadoras? Não. Filho de peixe é peixinho e filho de pecador é pecadorzinho. Davi já ensinou para a gente, em pecado me concebeu a minha mãe. Significa que ele nasceu pecador. As crianças têm as suas maldades, têm as suas pirraças, elas já mostram, através das suas características ali como crianças, a sua personalidade, o que elas têm de bom, o que elas têm de ruins, né? Elas já mostram, mas elas têm ainda conservam, assim como a gente também, adulto é mais durão, né? Disfarça mais. Essa inclinação para Jesus. Então, olha que interessante. Parece que uma coisa bastante importante que a gente tem que pensar é que, além de levar as nossas crianças até Jesus, além de conduzirmos até Jesus e de sermos um padrão para elas, uma primeira referência de como é essa relação, parece que o texto está dizendo mais ou menos o seguinte: não criem dificuldades, não coloquem barreiras para aqueles que também desejam, se inclinam e têm o seu coração voltado para o reino. Ou seja, deixe que Deus trabalhe, deixe que Deus opere na vida das pessoas. Isso é um desafio muito grande, né? A gente tem uma coisa que a gente fala nas questões pastorais, que a gente fala de pediatria espiritual. O que é pediatria espiritual? Não é cuidar só das crianças, é de todos aqueles que são crianças em Cristo. Pode ter 80 anos de idade, é um novo convertido, está começando a aprender as coisas, é uma criança espiritual, nasceu de novo faz pouco tempo, então é um bebê. E o que acontece? A pessoa ela vem com dificuldades, ela vem com vícios, ela vem com problemas, ela vem com incompreensões. Um desafio que a gente tem hoje, que é muito grande, as pessoas hoje elas estão vindo para a igreja sabendo um monte de coisa. Tudo distorcido, tudo quebrado, tudo sem muito fundamento, porque elas vão para a igreja, elas já estão vendo vídeo no YouTube, elas já estão lendo texto de blog, a maioria vendo vídeo no YouTube, né? E principalmente os conselhos de de uma linha ou duas linhas do Facebook. Então, elas já chegam na igreja com já até viciadas já em muita coisa. Então, muitas vezes o trabalho que a gente tem para ajudá-las, para ensiná-las, então, elas nunca chegam a abraçar. Mas a gente nunca pode olhar para essas pessoas como pessoas que não querem de verdade, não estão inclinadas de verdade a conhecer Jesus. As nossas crianças, quando elas vão para a igreja, eu duvido muito que elas vão para a igreja assim, pensando hoje o que eu vou aprender a respeito de Jesus. Não, elas vão porque vão com os pais, porque elas gostam da história, elas gostam sim, mas no momento em que elas têm essa oportunidade para aprender o Evangelho, e tendo elas um coração aberto, a gente tem que aproveitar a oportunidade para semear a verdadeira semente da palavra de Deus naquele coraçãozinho que ainda é tão puro. A professora Sati, a Sati é famosíssima, né? Quem faz trabalho com criança, conhece a PEC, conhece também a Sati. Eu fui aluno da Sati, a Sati deu aula para a gente na faculdade teológica, você lembra? Ela foi nossa professora. A Vera foi missionária da PEC por muito tempo. Eu participei também várias vezes de treinamentos lá da PEC, então a gente acaba ouvindo, aprendendo muita coisa. E eu me lembro de uma frase que era muito comum ali nos circuitos da PEC, que era assim: quando a gente ganha um adulto, a gente ganha meia vida. Lembra da história? E quando a gente ganha criança, a gente ganha uma vida inteira. Você precisa entender bem o que eu estou dizendo para não distorcer, tá? Porque ela diz o seguinte: se você ganha uma pessoa adulta, ela já passou metade da vida dela na perdição. Isso não significa um demérito de forma alguma, mas é uma pessoa que já podia estar com Cristo, trabalhando para Cristo há muito tempo, e não é demérito nenhum. Mas quando a gente ganha uma criança para Cristo, a gente ganha a vida inteira. Então, significa que é uma criança que vai fugir dos problemas, dos vícios, vai viver na igreja, vai viver para Deus,
vai passar pelos seus desafios com a presença de Deus, vai poder ter uma vida mais saudável, uma série de coisas, em todos os sentidos. Então, uma das coisas que esse texto parece me ensinar é que a gente tem que aproveitar muito bem, o tempo que a gente tem com as nossas crianças, em que a gente está ensinando para elas o Evangelho, para ensinar o Evangelho de verdade. Por quê? Porque aquele coração está aberto, está pronto para receber. E se você ganhar uma criança para Cristo, né, você for usado por Deus para isso, você vai estar ganhando a vida inteira. Isso aí é muito importante. Ele fala também que o reino dos céus é delas, e isso aqui não está dizendo que criança vai ser salva e vai para o céu simplesmente porque é criança, né? A gente não tem base bíblica para pensar nisso. As crianças também precisam da conversão, precisam também aceitar Jesus. Por isso a gente tem que fazer apelo para a criança, né? A criança começou a entender, ela começou a dialogar, começou a entender as palavras, você já tem que ensinar a respeito de Jesus e ela tem que entender isso. Mesmo que mais tarde, com 8, 9, 10, 11, 12 anos, seja necessário sentar com ela de novo e falar com ela melhor o plano de salvação para ela entender melhor, com um pouco mais de propriedade, porque assim acontece mesmo, viu, irmãos? Eu vou ser bem sincero com vocês. A gente, mesmo depois de crente muito tempo, a gente está sempre aprendendo coisas novas a respeito do plano de salvação. Eu já contei tanto a história da salvação usando o livrinho sem palavras, eu já usei o livrinho sem palavras tantas vezes. Eu gostava de usar também com os dedos da mão, né? O mindinho seu vizinho, pai de todos, fura bolo e mata piolho, né? Eu já contei plano de salvação para crianças assim com os dedos das mãos tantas vezes. E é interessante porque mesmo a gente conhecendo, a gente ainda aprende coisas novas, não é? A gente ainda vê aspectos, a gente ainda relembra de coisas. E quando a gente vai se aprofundando na doutrina da salvação, e aí já falando como adultos, né? A gente vai entendendo a riqueza do que Cristo fez na cruz por nós. Mas ele fala, o reino dos céus é delas, vocês não podem impedir. Elas já são herdeiras, elas já têm o espaço delas, digamos assim, garantido. Por isso, elas precisam aprender a respeito da salvação. Elas precisam ter contato comigo. Vocês não podem criar dificuldade para que elas possam viver o reino, viver no reino, viver pelo reino, viver do reino. Eu acho que qualquer preposição que a gente usar aí se encaixa muito bem. E Jesus está dizendo isso. Quase dizendo para os discípulos, vocês estão malucos? Vocês estão impedindo elas de entrar na casa delas, de falar com Deus delas. Vocês têm noção do que vocês estão fazendo? Então, o reino dos céus pertence a elas, assim como pertence a nós que somos de Cristo. Todos nós somos ovelhas de Cristo, né? E somos do reino de Deus. Portanto, qualquer pessoa realmente desejosa, né, e que realmente é de Cristo, ela tem que ouvir as palavras de Cristo, ela tem que ter contato com Cristo, ela tem que conhecer coisas novas a respeito do reino dos céus, ela tem que saber coisas a respeito da sua morada final, do seu estado final. Ela tem que ter isso, a gente não pode impedir. É por isso que, por exemplo, a gente que é pastor, né, a gente se preocupa tanto que vocês conheçam todas as doutrinas, a gente se preocupa em pregar na Bíblia toda, em variadíssimos textos da Bíblia, abordar diversas temáticas. Por quê? A gente não quer privar vocês de qualquer conhecimento espiritual que seja verdadeiro e que seja útil para a sua vida e para o seu relacionamento com Deus. É isso que Jesus está dizendo lá. Ensinem, sim, ensinem. Tem coisa que é difícil de explicar? Tem, mas dá um jeito. Deus te dá sabedoria espiritual e você vai acabar explicando de uma forma simples que uma criança vai entender, que um adulto vai entender. Se é alguém que tem uma capacidade um pouco maior, aí você pode usar palavras mais difíceis, sistemas mais complexos. O Evangelho te permite isso. O Evangelho é de uma riqueza absurda. Um dos evangelhos que mais me assusta é o Evangelho de João. Acho que eu já disse isso. Eu fico assustado, porque você fala para uma pessoa que acabou de se converter, lê o Evangelho de João, ele vai entender. Aí você fala para um camarada que estudou a Bíblia, que sabe, sei lá, sabe um pouco de grego, conhece um pouco de cultura grega, conhece um pouco da história do primeiro século, aí ele lê o Evangelho de João e fica assustado.
com a riqueza de palavras, de símbolos, de profundidade teológica. Como é que você explica isso? Se não é uma ação divina. O Evangelho está aí para ser explicado para uma criança, para um adulto letrado, para um adulto semi-analfabeto ou analfabeto, não importa. O Evangelho é para todos e Deus fez o Evangelho assim. Tá? E aí, finalmente, como diz o texto aqui, eu fico imaginando aquela cena, né? Que cena maravilhosa. Jesus ali cercado de criancinhas, e de vez em quando a gente tem, né? Umas ilustrações que algumas pessoas fazem. Geralmente é Jesus sentado numa pedra, né? Está sentado numa pedra e cercado de crianças, criança atrás dele, assim em cima da pedra, criança no colo, criança em volta, criança em todo lado. E geralmente colocam também os passarinhos, né? Sempre tem os passarinhos, aqui tem os passarinhos aqui, né? E aí Jesus abençoando lá as crianças, aquela coisa bonita. E foi um momento que ele quis fazer aquilo, né? Então, é o carinho divino demonstrado por Jesus para com aquelas crianças através da imposição das suas mãos. Eu não sei que palavras que Jesus trocou com aquelas crianças. O que será que ele falou para elas, né? Bom dia, boa tarde, shalom, né? Provavelmente, né? Crianças judias, né? Shalom. Brincou com elas. E aí você imagina Jesus colocando a mão sobre a sua cabeça. Olha, gente, eu tô batendo aí logo nos 50 anos. Se fosse eu que estivesse lá e ele pusesse a mão na minha cabeça, eu ia ficar profundamente emocionado. Eu ia mesmo. Aí você imagina aquelas crianças, né? E Jesus impondo a mão sobre a cabeça delas e mostrando aquele amor e aquele carinho, que não é um amor e um carinho pobre, né? Ai, como você é bonitinho. Jesus não fez isso, eu tenho certeza. Ele olhou para aquela criança como alguém para quem ele estava disposto a morrer e entregar a sua vida. E por isso abençoou a vida daquelas crianças. Então, a gente tem que aprender a fazer como Jesus também, né? Olhar como Deus olha, olhar como Jesus olha para as crianças. Com esse amor verdadeiro, com esse amor até sacrificial. A gente tem um pouco dessa experiência quando a gente tem filhos, né? E ter filhos é uma experiência maravilhosa e indizível. Eu já contei essa história, não vou contar novamente, mas ela sempre me vem à mente. O meu pai, durante muitos anos, ele tirava sarro da minha cara pela maneira como eu fiquei no dia que o Cristiano nasceu, né? Eu saí de mim, né? Eu tava voando, eu tava nas nuvens, né? Apesar de eu não ter dito muitas coisas, não ter feito nenhuma loucura, ele me conhece muito bem, afinal de contas era meu pai, ele via na minha cara que eu estava passado. E ele guardou aquilo por algum tempo, deixou passar aquela situação para contar para mim. E ser pai e ser mãe, né, como eu disse ontem, né, do carinho que a mãe tem pelo filho, a gente percebe isso. Essas mães verdadeiras, amorosas, a maneira como elas olham e cuidam de suas crianças é uma coisa realmente impressionante. Isso aí faz a gente sentir pelo menos um pouquinho, não tenho dúvida, do que Jesus sentiu naquele dia, do que Jesus tentou transparecer lá para os seus discípulos e está tentando mostrar para a gente até hoje, com a maneira carinhosa e cuidadosa que a gente tem que ter com as nossas crianças, porque cabe a nós ensinar para elas o Evangelho, não criar dificuldades para que elas conheçam o Evangelho, sermos padrão, sermos modelos, sermos exemplos para elas e também olharmos para ela com o olhar que o próprio Jesus olha. Amém? Deus abençoe a vida da gente. Feliz Dia das Crianças. Não sei se tem criança vendo o Pão das Três, né? O Pão das Três não está muito para criança hoje, mas eu estou defendendo os interesses de vocês, porque o reino dos céus pertence a vocês, tá bom? É isso aí. Vamos lembrar aqui dos nossos pedidos de oração. Apareceu alguma coisa aí? Apareceu, né? Muito bem. 6 horas tem culto das crianças. Ah, vou lembrar sim, claro. Tá anotado aqui, ó. Tá anotado aqui, ó. Para não esquecer. Então é um motivo de gratidão. Como é do conhecimento dos irmãos, palavras do Eudes, minha mãe teve um AVC na quinta e graças a Deus reagiu bem à medicação e hoje teve alta. Deus seja louvado. Aleluias ao Altíssimo. Agradeço a todos pelas orações. E agora, Eudes, vamos agradecer pela sua mãe, né? Puxa vida, graças a Deus por isso aí.
tá? Então, como eu li aqui, eu não vou ler aqui, que eu já estava anotado, tá? Então já demos o recado aí nas palavras do Eudes, acho que até, né, mais atualizado assim, bem melhor. Hoje, irmãos, nós tivemos, ontem na verdade, né, o pastor Márcio Sarraf avisou no culto da noite que o Beto partiu, né? O Beto faleceu ontem por volta das 5 da tarde. Hoje de manhã nós estivemos lá, eu e o pastor Márcio lá representando a igreja. Nós tínhamos lá um pequeno grupo de irmãos também. Fizemos o culto fúnebre, acompanhamos também o sepultamento do Beto. Então o Beto estava em todas as nossas orações, o Pão das Três. Ontem de manhã eu falei do nome dele também. Ele estava no culto ontem da manhã, né? Ele estava no culto. Então eu não gosto de usar a palavra assistiu, né? Ele participou do culto da manhã ontem através do YouTube e ele estava num dia até melhor. Hoje nós ficamos sabendo que no sábado ele conseguiu sair, né? Tem uma pessoa lá que o ajuda, não sei se é o tio dele ou se é o cunhado dele, levou ele para passear um pouquinho ali na rua, então ele teve um momento ali de alegria. Ontem à tarde ele pediu de novo, saiu, e nessa saída ele acabou passando mal e aí infelizmente acabou partindo, né? Mas ele já estava com a saúde muito fragilizada, com muitas dores, medicações. Ele tinha diversos problemas de saúde, coração, problemas circulatórios. Ele já tinha feito cirurgias na coluna também, então ele estava praticamente tetraplégico, né? Estava sem os movimentos. Mas assim, um crente em Cristo, um irmão, um amigo que eu fiz aí nesses últimos anos. Até compartilhei lá no sepultamento lá que eu não tenho o hábito de assistir futebol. E a última vez que eu assisti uma partida de futebol foi com o Beto. Fui visitá-lo, estava passando aí você ia pedir demais para saber qual foi o jogo, eu não vou lembrar. Mas era algum campeonato desses europeus. Foi um jogo muito animado, muito pegado. A gente vibrou bastante, foi um dia interessante. E agora ele partiu, né, para estar com o Senhor. Vamos orar pela vida da mãe, né, de todos os parentes. O Beto deixa 2 filhos também. Uma filha já moçona, já adulta, bem grandona, né, bem alta. Tem um filho também de 12 anos, né, que hoje conversou com a gente também. Mostrou interesse também o filho dele pelo Evangelho, falou do pai. E vamos orar pela vida de todos os familiares. A gente tem um pedido também de oração pelo Fábio Rocio. Tá? O Fábio Rocio é o pai do Vitor, né? Do Vitor Rocio, né? O sogro da Júlia e tal. Ele não é membro da nossa igreja, mas é muito frequente. Eu sei que a igreja conhece ele bem, conhece bastante. E ele contraiu aí o Covid-19. E ele está aí com vários efeitos aí do Covid. Tem tido muitas dores no corpo, tem tido febre alta. Então vamos orar pela vida do Fábio Rocio, colocar realmente a vida dele nas mãos de Deus para que ele passe, né? Para que ele passe por essa doença tão terrível. Além do mais, nós temos aí os nossos muitos motivos de oração, os profissionais de saúde, irmãos desempregados e autônomos, né? Orar pela nação, pelas autoridades, pelos nossos missionários. Eu vou ler rapidamente uma lista aqui, só para lembrar os irmãos, né? Então, saúde de familiares, a Maria Inês, mãe da Paula, o Wagner Milan, da Vone, o Mike, da Jaque. Esse aqui, na verdade, né? Partiu, né? Irmão enteado da Cleide, a Cleide tem pedido oração. O Zé Pedro da Cida, nós temos a Ete da Rosa, Giuseppe, a Vera Lúcia da irmã Iracema, o pai da Kátia, nós temos o seu Elsomar, falei aqui do Fábio Rocio, o Elsomar, que é o pai da Júlia, né? Pai da Júlia Rocio. E nós temos aqui outros pedidos também, tá? Continuar lembrando da vida do Gabriel, continuar lembrando da vida do Wilson, continuar lembrando da vida da irmã Irailda, da irmã Tata também, tá bom? E a gente vai dar uma atualizada também aqui em alguns motivos de oração aqui que precisam ser atualizados. E é isso aí. Vamos orar então, colocando essas vidas aí, principalmente a gratidão pelo Eudes, pelo Fábio e também pelo consolo de toda a família do Beto. Vamos orar?
Pai, muito obrigado, Deus, por mais um Pão das Três. Obrigado por mais esse momento, ó Deus, especial do nosso dia. Quando oramos, ó Deus, pela vida de tantas pessoas, nos lembramos, ó Pai, de tantas pessoas, ó Deus, que têm sido alvo aí das nossas orações, que têm participado também, ó Pai, do Pão das Três, fazendo os seus pedidos e também trazendo, ó Deus, a sua gratidão ao Senhor por tudo que o Senhor tem feito. A tua bondade, ó Pai, tem alcançado, ó Deus, as nossas vidas e até mesmo, ó Pai, as perdas, ó Deus, os prejuízos, ó Deus, as partidas, ó Pai, que temos assistido, de alguma maneira, ó Pai, tem edificado, ó Deus, as nossas vidas e mostrado, ó Pai, que o Senhor está no controle, ó Pai, de toda a história e também, ó Pai, da vida de cada um de nós de forma particular. Hoje, ó Pai, nos despedimos, ó Pai, do Beto. Queremos, ó Deus, agradecer pelo tempo que vivemos com ele, quero agradecer também porque a Tua graça alcançou, ó Deus, o seu coração. E agora queremos, ó Deus, a Tua bênção sobre a vida da sua mãe, dos seus filhos e todos os seus familiares, que, ó Pai, buscam, ó Pai, no Senhor, ó Pai, consolo para a ausência dele e para a partida dele. Quero que também, ó Deus, o fato dele ter, ó Deus, crido em Jesus, de alguma maneira, possa servir de testemunho, ó Deus, para a vida daqueles que ficaram e também, ó Pai, de motivo para que seus corações sejam consolados. Obrigado pela mãe do Eudes, ó Pai, que passou, ó Deus, por uma situação difícil, teve um AVC na semana passada e agora, ó Deus, ele te louva, ó Deus, ele te agradece e fazemos, ó Pai, da gratidão, do louvor, ó Deus, da alegria, ó Pai, do Eudes, a nossa alegria, o nosso louvor e a nossa adoração ao Senhor, porque o Senhor a livrou, porque o Senhor a levou de volta para casa e ela está bem, ó Deus, e se recuperando. Por isso, ó Pai, te agradecemos, ó Deus, com todo o nosso coração. E com todo o nosso coração também oramos, ó Deus, pela vida do Fábio Russil, que, ó Deus, está doente, ó Pai, com Covid-19, passando, ó Deus, por momentos muito difíceis, ó Pai, por causa das dores, por causa da febre, e enfim. Queremos, ó Deus, que o Senhor cuide, ó Pai, da vida dele, o sustente, ó Deus, neste momento, que as medicações, ó Deus, que ele está tomando possam surtir, ó Deus, efeito, que ele possa, ó Deus, ter a tranquilidade necessária, ó Deus, nesse momento, e que o Senhor, ó Deus, livre, ó Deus, a sua vida, ó Pai, dessa doença, e o ajude, ó Deus, a se recuperar, ó Deus, plenamente. Te agradecemos pela vida também de muitos irmãos, ó Deus, que já passaram por essa situação tão difícil, e agora podem louvar, ó Deus, o Teu santo nome por terem sido curados e também restaurados. Muito obrigado, ó Deus, pela vida desses muitos nomes citados, de irmãos, ó Pai, da nossa igreja, de parentes, ó Deus, também, de irmãos da nossa igreja que estão passando por dificuldades, por problemas de saúde. E eu sei, ó Deus, que o Teu amor, ó Deus, e a Tua graça também tem alcançado, ó Deus, essas vidas, e o Senhor tem levantado, ó Deus, a sua igreja para orar e para interceder, ó Deus, por cada um deles. Muito obrigado, ó Deus, continue nos guardando e nos abençoando nesse dia, ó Pai, esse dia que é o dia das crianças, um feriado, ó Deus, um dia de descanso, ó Deus, para muitos de nós, e que o Senhor, ó Deus, mais uma vez seja exaltado e glorificado. É a nossa oração no nome de Jesus. Amém. Amém? É isso aí. Vamos, então, cantar mais um cântico. Apareceu mais alguma coisa aí? Não, né? Às vezes mesmo depois de orar, né, se a gente não encerrou, a gente vai orar para encerrar, mas a gente lembra, né, pode aproveitar. Tá bom? Cantar um hino que não é um hino bem para criança, né, mas ele tem uma inocência. Eu acho que ele tem uma inocência que eu gosto, né? Da observação das coisas. Sempre que eu canto esse hino, eu lembro de muitos anos atrás, acho que a gente ainda era mesmo do Parque São Paulo, existia uma discussão lá, um debate, se esse hino era um hino panteísta, né? De ver em Deus todas as coisas. Eu lembro que houve uma longa discussão a respeito disso, e por fim acabou se decidindo que se cantaria, que não teria problemas ou dificuldades. É lógico que Deus não é o sol, Deus não é a lua, mas nesse cântico, dando a entender que é Ele quem ilumina a nossa vida e quem nos guia. Como, por exemplo, quando o que Ele fez com o povo no deserto, né? Que existia uma nuvem que tampava o calor do sol para que eles peregrinassem no deserto durante o dia, e uma coluna de fogo que aquecia as noites frias do deserto para que o seu povo
pudesse continuar a sua peregrinação para a terra prometida. Olhe para o céu, olhe para o mar, vê que maravilhas meu Deus criou. Suba lá nos montes, olhe para os bosques, vê que maravilhas meu Deus criou. Senhor, Tu és o sol que nos aquece. Senhor, Tu és a lua que ilumina. Senhor, Tu és a estrela que orienta. Senhor, és o caminho. Senhor, te quero sempre ao meu lado. Senhor, és meu pastor e bem amado. Senhor, te louvo pelo teu cuidado. Fica conosco, Senhor, É isso aí, olhe para o céu, olhe para o mar. E que o Senhor possa estar conosco, então, sempre, né? Sempre, a cada dia, porque precisamos muito da sua graça e da sua misericórdia. E a gente vai orar, então, encerrando. Aí a Lourdinha, né? A Lourdinha também que é bem presente, viu? A gente percebe aí, viu, Lourdinha, a sua presença aí no Pão das Três, que Deus possa abençoar. E você sempre está nas nossas orações. E agora ela está pedindo oração pela família dela. Então, nós vamos orar, encerrando, não esquecendo que às 18 horas, no YouTube, programação para as crianças da Igreja Batista em Vila das Belezas. As crianças de 0 a 180 anos da Igreja Batista em Vila das Belezas. E compartilhem o vídeo, chamem mais pessoas para participar, tá bom? Dessa programação daqui a pouquinho, daqui 2 horas e um pouquinho mais. Então já vai estar lá, passando lá, disponível para todos nós, tá bom? Então vamos orar, lembrando aqui do pedido da Lourdinha também, encerrando o nosso Pão das Três nessa tarde. Pai, muito obrigado a Deus por mais um Pão das Três. Muito obrigado a Deus pela presença de todos os irmãos, pelas notícias, ó Pai, que temos recebido e que de alguma maneira, ó Pai, também nos deixam atentos, conectados e também prontos, ó Deus, para buscar ao Senhor em oração e interceder, ó Deus, pelos pedidos e agradecer pelas bênçãos que temos recebido. Te agradecemos também pela vida da Lourdinha, ó Pai, que tem participado do Pão das Três, e hoje ela pede, ó Deus, uma oração, ó Deus, por seus familiares. Nós sabemos, ó Pai, exatamente se há dificuldades, se há desafios, mas de qualquer maneira, ó Pai, o que pedimos ao Senhor é que a Tua bênção esteja, ó Pai, sobre a família dela, de todas as pessoas que ela ama, de todas as pessoas, ó Deus, pela qual ela tem cuidado e tem zelo, pelas pessoas que moram com ela na sua casa, pelos seus parentes, enfim. Que a Tua graça, ó Deus, a Tua misericórdia, o Teu amor, ó Deus, os Teus cuidados e a Tua bênção possam alcançar, ó Deus, a vida dela e a vida de todos os seus familiares. Pedimos também, ó Pai, que a programação daqui a pouco seja uma bênção, ó Deus, para as crianças, ó Pai, da nossa igreja, até para nós que somos adultos, trazendo, ó Deus, crescimento, trazendo edificação e nos levando, ó Deus, para mais perto do Senhor. Muito obrigado, nós oramos e te agradecemos no nome de Jesus. Amém. Irmãos, Deus abençoe a todos vocês e até a próxima.